E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para decolar? Hoje eu estou com um convidado aqui que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, admiração. Ele que hoje é vice-presidente do Grupo Marçal, é um empreendedor, escritor, jornalista, apaixonado por gente, como ele mesmo diz. Então eu quero dar boas-vindas aqui ao Matheus Ribeiro. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Paula. Muito bom estar aqui com você. E aí, gente, tudo bem com vocês? Muito massa. Que bom, que bom. Seja bem-vindo. Esse é um momento que eu esperei muito, Matheus, porque eu sou assim uma admiradora, né, do seu trabalho, do seu posicionamento como ser humano, como profissional. Então, eu quero te dizer que fica à vontade, tá? Esse espaço é nosso. Muito bom, Paula. É gratificante estar aqui com você, que tem, assim, sido um canal de enriquecimento para muitas pessoas, em termos de sabedoria, transformação, e, é claro, levando as pessoas a outros níveis, né? Viajando, decolando pelo mundo. É isso E, assim, aí. a sua experiência de longa data, a gente se conectou lá em Angola no ano passado. Foi uma Foi. conexão realmente, assim, muito forte, poderosa. E estamos juntos por um propósito aí, né? É Muito bom estar aqui verdade, com você. Matheus. Parabéns aí pelo seu podcast É e vamos com tudo. verdade. Oh, que isso, imagina, eu que te agradeço aí a sua presença. O Matheus falou ali, né, a gente se conectou na África. Essa história da África, ela rende um podcast só. É verdade. Ela tem tanto, acho que tanto eu quanto o Matheus, a gente tem aí uma experiência, né, naqueles dias, assim, surreal, né? Foi, muito forte. Eu vejo assim, eu tenho uma história antes e depois da África, né? E essa história da África, ela rendeu também aí algo que já tinha no meu coração, que são as viagens humanitárias, que hoje é um dos nossos principais focos, né, de serviço, porque é um servir, né, ao outro. E aí até já te convidei para ser o nosso parceiro espiritual, né? O Matheus, gente, ele não gosta de ser chamado de pastor, mas ele é um profundo conhecedor da palavra. É aquele cara que quando ele começa a falar, você fala... Você pega o caderninho, ó, hoje até de manhã ele estava lá na live da sabedoria, Isso. né? Na Liga dos Sábios. Liga dos Sábios. E aí eu falei, cara, olha que loucura. Ele nem sabia que ele ia gravar comigo hoje, né? Foi um elemento surpresa. E ele falou exatamente sobre isso, né? Sobre o movimento, né, Sim, Matheus? verdade. Sobre você sair do lugar da acomodação. E você sabe, Deus é o mais interessado no seu crescimento, não é no seu conforto. Saiba sempre disso. O investimento dele é total no seu crescimento, da sua maturidade. Mas não tem maturidade e crescimento sem sair do lugar. Sem movimento, não tem crescimento. Sair da zona de conforto, né? Exatamente. E eu até ouvi também do Matheus, eu participo, eu sou uma mentorada também dele, né? Quando eu vim para a Alphaville, que eu pude escolher, né? São muitos mentores, são muitas frentes aqui de trabalho. Eu falei para o Matheus, Matheus, eu quero te seguir, né? Eu quero ser uma mentorada. Assim, eu vejo uma sabedoria celestial no Matheus. Eu falei, eu quero aprender, eu quero pegar essa, né, essa visão. E aí, assim, a intimidade que você tem com a palavra, isso é uma coisa sua desde de sempre, assim, é uma coisa que você sempre, desde pequeno. Como é que começou essa história com Então, seu relacionamento? Não é desde pequeno, não. Tomara fosse, mas graças a Deus eu tive um encontro pessoal com Jesus aos 14 para 15 anos de idade. Mas eu falo para as pessoas uma coisa, dos 10 aos 14 eu vivi em 4 anos o que muitas pessoas experimentam assim em 20, infelizmente, né? De muitas experiências realmente fora da presença de Deus. Eu tive muitas experiências, aquelas experiências que a gente precisa mencionar aqui, lá fora, né? Então eu já tinha vivido muita coisa, muitos traumas, muitos problemas, muita revolta. Eu não tive convivência alguma com meu pai, não conheci o meu pai. Então eu fui um adolescente extremamente revoltado, comecei a trabalhar muito cedo. Sou de uma cidade lá do interior de Goiás, uma cidade que na época tinha 12 mil habitantes. Eu trabalhava um serviço muito pesado. Então, pra você ter uma ideia, hoje meu filho mais velho, o Felipe, está com 13 anos de idade. Eu fico olhando para ele assim, às vezes, e pensando, puxa vida, da idade desse menino eu estava ralando pra caramba. Eu já estava estudando à noite, pra você ter ideia. Então, tudo da minha vida foi muito precoce. Então eu comecei a experimentar de muita coisa errada logo cedo. Muita coisa errada, muitas más companhias, alcoolismo. Só não tive contato com droga, mas o resto eu já fiz de tudo, infelizmente. Lá dos 10 aos 14 anos. Muito cedo. Sexualizado muito cedo, muitos traumas muito cedo, revoltas muito cedo, brigas, confusão, família totalmente destruída.
falta de referencial, perdas, enfim, situação, muitas privações financeiras também. E aí, de 14 para 15 anos, eu saio da minha cidade, vou para Goiânia e fui para estudar, para trabalhar, para conhecer um mundo diferente, extremamente revoltado. O meu problema com meu pai acabou implicando demais no meu relacionamento com a minha mãe. Então, eu era um adolescente extremamente inseguro, revoltado. Eu xingava, assim, Paula, de falar a cada 10 segundos eu tinha um xingamento na minha boca. Mas era de muita revolta. E nessa ocasião, estudando numa escola lá em Goiânia, eu conheci uma galera, uma turma que na época fazia lá o que nós fazemos hoje, que a gente chama de QGR. Depois a gente pode falar um pouco mais a respeito disso. Lá tinha um grupo de jovens e um amigo meu que na época era torcedor do Goiás, inclusive. Ele rodava o Brasil atrás desse Goiás e fanático pro futebol. E ele teve uma experiência lá. E você vê, não era nada ligado a uma denominação, a uma igreja, não era nada assim. Era um grupo bem informal. O pessoal cantava, o pessoal discutia, debatia vários assuntos. Eu gostava demais dessa coisa de debater, gostava demais de história. Eu tinha tudo pra ser um revolucionário, eu tinha tudo pra mexer com esse negócio de briga de classes, tá? Eu tinha tudo pra estar desse lado aí. E muito revoltado. E esse cara, não, vamos participar, vamos participar. Eu nunca me esqueço, inclusive agora, mês de maio. O mês de maio pra mim é um mês especial. Mês especial. Por quê? Porque foi exatamente há 26 anos atrás, no mês de maio. Eu nunca me esqueço. Olha, uma pessoa que fala pra mim assim, eu encontrei com Deus, mas não sabe dizer pra mim o dia, eu duvido. Concordo. Porque o dia que você conhece um amigo, a pessoa com quem você casa, o dia que seu filho nasce, o dia que você abre um negócio, você se lembra e comemora essas datas, sim ou não? É verdade. Como é que alguém pode dizer que encontrou o Senhor do Universo, mas não sabe dizer o que aconteceu? É verdade. Eu sei dizer pra você exatamente o que aconteceu comigo naquele dia. Era o dia 24 de maio de 1998. E era a mesma escola que eu estudava. E aí eu entrei, esse amigo meu pegando o meu pé, e eu não queria saber desse negócio de Deus e tal. Ele falou, não, vamos pra lá, vamos participar, porque sua vida vai ser diferente. Eu falei, não boto fé nesse negócio, não quero saber disso, não gosto de religião. Não, vamos, você vai gostar. E ele ficou pegando o meu pé, e eu só fui pra ele parar de me encher o saco. Só por causa disso. Insistência dele. Eu resolvi ir. E aí, eu que entrava naquela mesma escola, todos os dias, era mais um sábado, e eu reunia ali uma turma, alguns amigos, meus primos, e a gente foi. Eu tava na época, eu gostava demais de moda country. Goiás, né? Então o povo gosta demais dessas coisas. Eu tava lá de bota, chapéu, você imagina, né? Aquele adolescente, magrelão, esquisito, estranho. Bota, chapéu. Eu, na época, eu investia 2 salários pra comprar uma bota, pra você ter ideia. Eu pegava 2 meses de salário e comprava Gostava mesmo. Gostava, era fanático. E gostava demais, e eu fui daquele jeito. Cheguei com aquele chapéuzão Prada e tal, calça da Wrangler, aquele negócio. Lembro direitinho na cena, entrei. Quando eu entrei naquele portão, teve uma voz que falou pra mim assim, atrás de mim. Você encontrou o que você estava buscando. Uau, meu Essa Deus. voz, você encontrou o que você estava buscando. E eu entrei. Não entendia depois o que era aquilo. E aí o pessoal me recebeu, me abraçou. E a minha percepção foi a seguinte. Esse povo aqui, fazendo essas coisas, tanto de jovem aqui. Onde é que esse povo estava? Que eu nunca vi isso aqui em lugar nenhum. Que eu só encontrava alguma coisa bem distante disso. Nas baladas, na bebedeira, nas rodas de amigos, nos bares, né? E por aí vai. Onde é que esse povo estava? Quem que é esse povo? E o povo falando de Deus. E o povo falando de Deus, e o povo falando, e o povo dançando e cantando. E eu não entendia nada daquilo. Só que aconteceu uma coisa. Aquilo foi em maio de 98. Eu estava com exatamente 15 anos de idade. Depois daquele dia, todos os meus sábados, depois daquele dia, foram outros. Putz. Todos os meus anos. São 26 anos já. Foram outros anos. Outros anos. Aí mudou tudo. Mudou tudo na minha vida. Tudo. Eu olhei para aquelas pessoas e falei assim, eu quero fazer o que esse povo faz. Eu quero ser o que esse povo é. Meu Deus. Encontrei minha tribo. Que despertar. Encontrei minha tribo. Aí acabou. Que despertar. Depois daquele sábado, todos os meus sábados, todos, eu posso te dizer, todos eles foram vividos nessa presença. Que incrível, Matheus. Aí mudou tudo, minha vida profissional, meus negócios, mudou minha família. Eu não pensava em ter família. Não sonhava, não imaginava que eu pudesse ter um dia uma família. Quem diria que eu pudesse estar um dia em São Paulo? Quem diria que eu poderia um dia rodar o mundo como eu rodo hoje, viajando com propósito? Que coisa, Quem diria? né? Mudou tudo. É isso, eu acho assim, existe um versículo que fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Uhum. E eu vejo, até nesse movimento que a gente está aqui, muitas pessoas chegam aqui no Alphaville, né? Elas chegam, mas eles não permanecem, né? Esse encontro que você teve, ele tá também ligado
há um destino que Deus preparou para você, há um propósito que Deus preparou, mas há uma tomada de decisão, Tem, né? com certeza. E assim, a importância que tem essa tomada de decisão, né? De você falar, olha, vai ser difícil, né? Ninguém disse que ia ser fácil, vou ter aí algumas lutas, mas eu decidi, né? Escolher esse caminho, né? Isso é muito forte o que você está falando. Todas as decisões que você toma na vida, elas inevitavelmente implicarão em deixar para trás alguma coisa. Tomei uma decisão, não deixou nada para trás, você não decidiu. Você não cortou. Porque a palavra significa exatamente isso, é um corte. Decisão é cortar algo. Uhum. O que acontece? Eu tive que, lá atrás, já nessa fase, eu tive que deixar para trás todo o meu passado. Aqueles 15 anos, tive que deixar para trás. Quando eu vim para cá, já vai fazer um ano agora, mês que vem, que eu tô aqui em São Paulo. Sempre gostei demais de São Paulo. Pessoas hoje perguntam, você é de onde? Eu falo, eu sou de Goiânia, mas hoje eu sou paulista, meu. Né? Fico brincando com o pessoal. Sou paulista, meu. Escuta uma coisa, eu tive que deixar para trás. Todas as decisões, quando você tem uma jornada pela frente. E é por isso que muitos são chamados para saírem do lugar onde estão, para cumprir esse propósito, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque a escolha, a partir de agora, é a partir da decisão que você tomou, de abraçar aquele destino. Então, não tem decisão que não tenha que deixar alguma coisa para trás. Não deixei nada para trás, não foi decisão. Existe o preço de deixar alguma coisa. E é por isso que muitas pessoas não têm essa capacidade ou esse comprometimento. Eu tive que deixar. É sair da zona de conforto, né? Aliás, o que eu ia te falar até lá atrás era no K3, eu ouvi que Deus está no desafio, né? Ele não está na sua zona de conforto. A zona de conforto é um lugar quentinho, que você tem tudo na mão, que você não precisa, né, se esforçar para nada. E eu ouvi isso, né, que Deus está no desafio. E aí eu lembrei de essa minha viagem para a África, né? Quando eu fechei a viagem, o meu filho falou para mim, mãe, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. E eu ouvi aquilo, eu falei, olha, vindo de você, né? O Alexandre, ele tem algo assim mais, né? Ele tem uma sabedoria, ele tem um entendimento diferente das coisas. Eu falei, tá bom, Ale, legal. E realmente, quando eu estava lá, né? Já no caminho, né? No percurso, né? Porque o desfrutar, aquilo que a gente vai ver também está no percurso, né? Não é uma linha, né? Não é um ponto de chegada, é o percurso. Até hoje você falou sobre isso, eu achei incrível. E aí lá eu tive também esse entendimento, assim, a necessidade de romper. De romper. E começou a fazer sentido porque tudo na minha vida até ali estava sendo findado naquele mês de dezembro. Eu falei, gente, a escola, o meu aluguel, a isso e aquilo. Mas é uma decisão que a gente tem que tomar com a certeza de que nós temos um propósito maior, né? Olha que coisa interessante. Você só entra na sua zona de genialidade se você sair da sua zona de conforto. Putz. Existe uma zona onde você é genial. Só que você só vai encontrá-la o dia que você tiver a decisão, a atitude, a coragem de sair da sua zona de acomodação. Você não amadurece na zona de acomodação. Olha, você tem um filho. Quantos anos tem seu filho? 11. 11 anos. É glorioso. Desde o primeiro instante em que você soube que ia ser mãe, certo? O dia que ele nasceu, você pegou e falou, uau, que prazer, que alegria. Mas de verdade, vai chegar um momento, você vai ter essa experiência, eu também, em que a gente vai destinar os nossos filhos, eles vão sair de casa, vão se casar, vão cumprir o propósito deles, não vão? De verdade, eu não tive essa experiência ainda, mas eu tenho certeza que não haverá alegria maior do que esse momento. O momento em que o filho pode caminhar com as próprias pernas. Agora você imagina, se eu e você, que somos pais, você que está nos vendo aqui agora, escute, você que é pai de repente, e tem esse prazer, imagine Deus. O prazer dele é o seu amadurecimento. Uau. E você só amadurece, e você cresce quando você sai daquele lugar onde tudo é muito confortável. É lenda, na verdade, não posso dizer que é verdadeiro isso, mas ainda que fosse só uma lenda, já seria válido. É o caso da águia. As pessoas contam muita história de águia, mas assim, não tem muita coisa que é lenda. Mas ainda que fosse, é válido. Por quê? Porque, inclusive, uma dessas lendas diz que o ninho da águia, ela começa a encher o ninho de espinhos. Para quê? Para que o filhote comece a sentir aquele desconforto, para que ele possa sair. Caramba.
Aonde que o filhote da águia vai aprender a voar se ele não for solto do penhasco? Uhum. Tem uma frase que eu gosto muito, ela faz muito sentido. Ela diz assim: primeiro eu me lanço do penhasco e na descida eu crio minhas asas. Uau, que forte. Que Então o que Deus vai forte. fazer muitas vezes? E ele mesmo diz lá em Deuteronômio que ele mesmo, ele levou o seu povo como uma águia leva os seus pintinhos para o penhasco. Ou seja, o prazer dele não é deixar você no ninho, é fazer você descer o penhasco e daqui a pouco voar e sumir e cumprir seu propósito. Isso é jornada de crescimento. Que forte Isso é isso. jornada de desenvolvimento. Que forte. E é nesse processo, né, que você vai buscando a sua identidade, né? Que você vai ativando aquilo que você é. É por isso que a gente fala muito sobre eu sou a imagem e semelhança do Criador, né? Porque ele nos deu essa autoridade, né, para governar. E aí, isso é uma das coisas assim que mudou. Eu tenho um antes e um depois. Eu tenho um momento como você, né, que é dia 16 de outubro de 2002. Eu tenho Uau. essa data. Inclusive, eu fiz questão de escrever, né? E eu tenho muito essa coisa do escrever, né? Eu tenho isso documentado. E foi numa viagem também, né? Eu morava na Bahia e eu fui para trabalhar para um hotel no Rio de Janeiro. E a dona desse hotel, nós ficamos hospedados na casa da mãe dela. E a mãe dela era a gente fala aquela crente do coque, né? Sei. Aquela turma do coque. E eu falava, ai meu Deus, olha onde eu vim parar, né? Puxa, lá vem, né? E eu conto essa história com ela, a gente dá risada hoje, e eu falo, olha, eu te agradeço, né? Porque aquele dia foi um dia, assim, um divisor de águas, né? E naquele dia eu tive um encontro. Então, assim, a nossa decisão, né, e o nosso empenho em saber quem somos, né? É. Porque tem que ter uma necessidade também. Eu falo, Matheus, que assim, a gente precisa ter um momento de ira também, Tem. né? De assim, não é possível que a vida seja só isso, né? Eu vim para cá para trabalhar, para me matar de pagar boleto, e aí eu vou morrer. Quer dizer, essa ira, eu tenho isso muito ativado em mim desde criança, porque eu ficava de castigo, meu pai muito severo, me deixava de castigo. Eu falava, cara, a hora que eu sair desse quarto, eu vou descobrir o que tem além disso tudo, porque não é possível, né? Então, essa ira de você falar, para, o que mais tem, né? A ira, eu falo assim, a pessoa que não viveu algo sobrenatural, que não tem uma experiência, é porque não foi ativada essa ira dentro dela. E sabe de uma coisa? Isso é uma coisa que até agrada a Deus, sabia? É aquele senso de revolta. Olha que coisa interessante. Você falou isso aqui e é bem marcante. Essa questão do muitos chamados e poucos escolhidos, eu penso que Deus ele visita cada pessoa. Mas o coração dele tá assim, ó. Quem é que eu vou encontrar que sente o que eu sinto? Quem é que eu vou poder usar? Quem é que eu vou poder despertar? Em quem eu vou poder investir? O que Deus está procurando? Não é aquela pessoa certinha, bonitinha, aquela pessoa santinha, aquela pessoa que é muito penteadinha, industrializada, aquela coisa assim, empacotadinha, não. Uhum. Sabia que, na verdade, o Criador está buscando gente que consiga se revoltar com as coisas que ele se revolta? Uau. Quantos e quantos homens que só por conta dos questionamentos e dos posicionamentos deles, eles foram realmente usados por Deus? Pode observar todos eles. Uau. Havia um senso de quê? Isso que você acabou de falar. Um senso de revolta. Eu também tinha muito disso. Cara, não é possível que é só isso aqui. Um dia eu me revoltei na minha cidade. Não é possível, eu vou viver nessa cidade aqui fazendo o quê? Uhum. Fazendo o quê? Alguém mandando na minha vida a vida toda. Uhum. Quando eu fiz uma transição agora há 4 anos, 3 para 4 anos, foi o mesmo sentimento. Será que é só isso aqui? Uhum. Eu falei hoje de manhã, inclusive, lá na Liga dos Sábios, algo. Fracasse. O que é fracasse? Fracasse naquilo que você acha que é o fim de tudo. Não seja bem sucedido nisso que você mesmo tenha planejado. Todo mundo que responde a um chamado maior, para uma vida maior, você muda essa mentalidade. Você nunca vai construir uma vida grande dentro de uma mentalidade pequena. Tem um senso, só existe mudança onde há desconforto. Só existe mudança, transformação onde há inquietações. E aí tem uma coisa em relação ao propósito. Seu propósito envolve duas coisas. Duas coisas indispensáveis, que são pistas do seu propósito. Você quer uma pista para o seu propósito suas inquietações e suas paixões. Uau. Para o que seu coração se inclina? Para o que seu coração se move? Tem uma coisa que te inquieta. O que é que te inquieta? Verdade. Tem que estar estampado na sua testa. Tem que ter uma marca em você. Qual que é o grande problema das pessoas? Nada inquieta elas. Esquece. Você não se descobriu ainda. E eu vou te falar. Você vai ter que ser confrontado. Você vai ter que sair do seu lugar. Você vai ter que conviver com gente que tem pontos de vista completamente diferentes dos seus. Para quê? Para despertar
o que realmente está adormecido dentro de você. Por que muita gente não vive o próprio propósito? Porque não foi despertado dentro, não foi ativado isso dentro da pessoa. E você vai ter que ser muitas vezes confrontado, como eu fui, como você também foi, ao longo da vida, para o quê? Questionar. Questionar. Eu chegou para um cara um dia chamado Gideão, ele estava num lagar malhando trigo, não era nem lugar disso, era lugar de pisar uva, ele estava lá escondido dos inimigos. E aí Deus chega para ele e fala assim, varão valoroso. Ele fala assim, que conversa que é essa? Como assim? E outra coisa, cadê aqueles milagres? Você vê, o cara, ele retruca Deus de primeira. Ele fala assim, cadê os milagres daquela época de Moisés? Cadê aqueles sinais? Cadê essa história toda? Já que o Senhor é Deus, em outras palavras, cadê o que o Senhor ia fazer através de nós? Cadê? Estou aqui agora malhando trigo do lagar, estou fugindo. Nós estamos sendo pilhados pelos nossos inimigos. Cadê? Quem é que teria essa coragem de confrontar Deus desse jeito? Quem teria coragem? O cara é casca grossa. E Deus não é frágil. Na hora eu penso que Deus deve ter pensado, deve ter dito assim, achei o cara certo. Esse cara tá indignado. Gostei disso, esse cara tá indignado. Pessoas indignadas mudam a história. Nossa, essa... Pessoas indignadas mudam a história. Davi, outro cara também indignado. Todos esses caras foram indignados um dia. Nossa, que confortante. Eu sou tão indignada. Indigne-se pelas coisas certas. Chore pelas coisas certas. Exato. É o que move seu coração, é o que move o meu, é o que move o coração de quem tá ligado conosco aqui agora. Se essa é a indignação que move o seu coração, que não tem nada a ver com o seu egoísmo, não tem nada a ver com o seu, né, o seu próprio mundinho. Não tem a ver consigo, né? Tem a ver com algo maior, pronto. Você encontrou o ponto certo, o coração do Pai. Você quer agradar o coração do Pai, indigne-se pelas coisas certas. É o que Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que dos tais é o reino. Aí você encontrou o ponto-chave. Quer mover o coração dele? Quer mover o reino? Indigne-se pelas coisas certas. Encontre para mim uma pessoa que não tem nenhuma indignação na vida. E isso não tem a ver com personalidade, com seu temperamento, nada a ver com isso. Tem a ver com o senso de a pessoa acordou. Mostre para mim uma pessoa que não tem nenhuma indignação. Vou te mostrar uma pessoa que está adormecida. Que está muito aquém daquilo que foi chamado. Entendeu? Não vai viver essa vida relevante e plena que poderia estar vivendo. E assim, e que triste, né? Eu sou muito preocupada, Mateus, em aproveitar o tempo que nós temos aqui, né? Em estar alinhado com os propósitos de Deus. Eu tenho uma coisa que eu oro todos os dias, e é assim, pedindo para Ele para estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Perfeito. Né? Eu acho que não existe... no meu coração, desejo maior do que estar alinhado com os planos dele. E uma coisa que a gente estava falando lá atrás, sobre a identidade, né? Sim. Do quanto é importante você ativar essa identidade para se posicionar e viver aquilo que ele tem para você, né? As pessoas hoje, elas vivem um caos porque elas não sabem quem elas são, né? Eu não sei se você... comunga, né? Mas é uma coisa assim, você fala, você sabe por que você tá nessa aí? É porque você não sabe quem você é, né? Você não tem ainda a sua identidade ativada, né? Você não vai ser reconhecida na história como a grande empresária, empreendedora, a grande jornalista, a grande escritora, a advogada, a médica, a dona de casa. Você não vai ser reconhecida por isso. Você vai ser reconhecida pelas causas às quais você se dedicou. Uau. E as suas causas têm a ver com quem você é. Nós somos geradores de causas, não de coisas. Causas. Causas são eternas, coisas são passageiras. Então o que acontece? Esse senso de identidade é a coisa principal da sua vida. O que eu faço é oriundo daquilo que eu sou. Né? E aí as pessoas às vezes querem engavetar você. Elas querem o seu currículo. Deus não ridiculariza o que ele cria, não ignora aquilo que você deve fazer. Mas ele não conta com o seu currículo, ele conta com quem você é. E de fato quem você é. Você não tem que sair em cada esquina falando para quem não tem que ouvir. Eu sou a imagem e a semelhança do Criador. Tem gente que nem sabe o que você está falando. Só que você precisa ter a percepção. Você precisa ter a certeza, a convicção. Eu sou muito além do meu currículo. Eu estou muito além da minha graduação, da minha formação. Estou muito além disso. O meu valor, o meu posicionamento. Identidade, Paula, é o seguinte. Posicionamento. Identidade é ocupar o lugar que está vazio. Identidade é eu sei o senso. Eu tenho o senso de quem eu sou. Isso é identidade. Não tenho a mínima dúvida a respeito do que eu estou fazendo aqui. Sei o lugar que eu fui colocado. Sei quem eu sou. As pessoas andam cabisbaixas. As pessoas andam assim, né? Tristes, abatidas, fracas.
frágeis na vida, elas andam assim totalmente dispersas, sem saber para onde estão indo, por conta disso. E aí tem um outro aspecto. De onde é que vem o senso de identidade? Paternidade. Paternidade. Tava um dia numa aula, posso contar isso aqui, né? Claro. Tava um dia numa aula, e aí uma aluna falou assim, eu tava lá naquele momento e falei assim, ó, fala agora, pai. Quando eu disse a palavra pai, ela falou assim, Matheus, não consigo falar. Fica preso na minha garganta, não consigo falar a palavra pai. Por que você não consegue? Aí naquela hora eu parei a aula e falei assim, o que tá acontecendo? Ela começou a chorar, de soluçar. Não sai a palavra pai. Eu falei, fala pai. Não sai. Não sai a palavra pai. Ah, mas como assim não sai? Não. Ela falou assim, não consigo chamar Deus de pai. Não consigo. Meu Deus. E aí eu falei assim, o que está acontecendo com você? Me conta. Qual foi o problema? Quando ela começou a falar, na hora, me veio a imagem. Eu entrei na cena junto com ela. Ela falou assim, Matheus, quando eu falo a palavra pai, tudo que me vem a imagem, a cabeça, é eu debaixo de uma mesa, o meu pai com o pé em cima do meu pescoço, puxando meu cabelo. Eu entrei na cena junto com ela. Foi um negócio assim. Forte. Desse jeito. E ela falou assim, pra mim, toda a imagem que eu tenho de pai, por isso que todas as vezes que eu vou chamar Deus de pai, eu só vejo essa imagem. Não consigo ter outra imagem de pai. É engraçado, ela conseguia chamar Deus de Deus. Ela conseguia chamar ele de Senhor, mas não dava conta de chamar ele de pai. E vou te contar uma coisa. Tem gente que consegue chamar Deus de Deus, tem gente que consegue chamar Deus de Senhor, mas anda com Deus só como meros empregados. Essa pessoa está perdida. É isso. Você, sem o entendimento de que você tem o pai, você não tem identidade. Porque quem dá identidade, dá o propósito é o pai. Uau. O senso de significado, pertencimento, segurança e direção na vida vem do pai. Aí o que acontece? Ela tinha um problema gravíssimo com o propósito. Não sei o que eu faço. Agora imagine, ela já era uma empresária, empreendedora, muito bem sucedida e próspera. Financeiramente falando, materialmente falando. Mas uma pessoa com crises existenciais terríveis, de não conseguir dormir à noite. Perdida. Onde é que estava o problema? Na paternidade. Todo problema de identidade é o problema de quê, na verdade? Paternidade. Falta o senso. Porque as 3 necessidades do ser humano. 3 principais necessidades do ser humano. São os 3 As. Necessidade de ser aceito, necessidade de ser amado, necessidade de ser aprovado. Uhum. Se você não tem esse senso desses 3 As, esquece. Uhum. Não tem identidade. Sem identidade não tem propósito. De onde é que parte isso? Da paternidade. Aí nós fizemos aquele momento, ela recebeu cura, restaurou. A vida dela fez assim, ó, decolou. E que privilégio seu poder clarificar isso para ela. Um momento muito especial. Tanto que eu tô contando isso aqui porque foi realmente um momento muito forte, muito forte. Eu imagino. E quantas pessoas talvez que estejam nos ouvindo agora, nos assistindo, através desse seu testemunho, pode ter, né, feito uma análise e falado, é isso, né? É isso. E isso é um chamado, né, Matheus? Hoje você está aqui no Alphaville, você é vice-presidente do grupo, né? Como é que você se coloca diante de tudo isso? Porque você vê, ok, você não é um pastor, tá? Mas você tem uma sabedoria, né? E eu vejo você assim com uma missão muito grande de ativar isso, né, para as pessoas. Talvez você deve ser um imã, né? Uma coisa que as pessoas vão grudando, acaba né? que é, de verdade. Acaba que é. A gente está ali no nosso Primícias, toda segunda-feira, levando uma mensagem. Eu participo aqui de vários e vários eventos toda semana. E então a gente fala bastante, né? Uhum. O que acontece? Eu não tenho o título pastoral mais. Eu não utilizo mais o título, né? Certo. Agora, é claro que em termos do dom que eu recebi, eu não ignoro nunca. O dom de ser mestre, o dom de ser profeta, o dom de ser pastor, de cuidar, de lidar com as pessoas. Isso não sai de nós, não sai de mim, da minha esposa. Nós trabalhamos com gente desde sempre. Não começamos isso ontem. Então são milhares e milhares. Imagine você, nós estamos nesse ambiente fazem 26 anos. Eu comecei a liderar, eu tinha 16 anos de idade. Pra você ter ideia, com 17 anos eu acompanhava casais, eu era solteiro. Eu vim de uma escola, deixa eu te falar uma coisa, eu vim de uma escola de lidar com gente todos os dias. Eu não estranho nada, nenhuma ligação. Posso te dizer que eu já sentei com quase todo tipo de gente. Da pessoa mais simples à pessoa mais importante, mais sofisticada. Para mim não faz diferença. Já sentei para lidar com quase todo tipo de caso. Você sabe que esse ministério, você é terapeuta, você é psicólogo, você é médico, você
é psiquiatra, você é de tudo. Você é pai, você é conselheiro, você é amigo, você é o sábio, você... Ou seja, você lida com quase todo tipo de situação. Então, assim, imagine você 26 anos lidando com isso, trabalhando com pessoas, falando com pessoas, comunicando com pessoas todos os dias. Então, não estranho isso. E aí, nesse processo todo, eu deixei realmente a parte institucional, né, do trabalho. Como eu disse para você, eu não estive a vida inteira nesse ambiente. Eu dediquei 11 anos da minha vida a isso. Foi um tempo muito precioso, sou muito grato pelo aprendizado. Mas eu vim de um outro ambiente também, corporativo, trabalho, negócios, empreendedorismo, liderança, gestão e tudo mais. Então essa experiência, essa bagagem nos qualifica, nos capacita, nos dá esse lugar hoje. Você, inclusive, fala bastante sobre gestão, sobre vendas, né? Eu gosto desse assunto, desse tema. Aqui no Alphaville você tem as mentorias, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessas mentorias, as suas frentes de trabalho aqui. Aliás, né? Vou contar uma coisa curiosa. Quando eu fui para a África, é uma história muito maluca que Deus me tirou do meio de 107 empresários e me colocou no hotel onde estavam todos, né? E eu não conhecia ainda o Pablo, né? Eu conheci o Pablo muito pouco tempo antes, então assim, um mês antes. Então eu não tinha, assim, eu não era uma fã, né? A única coisa que me aproximou do Pablo, eu já disse isso, até comentei talvez lá atrás com você, não sei se lembra, mas foi as primícias. E eu fiquei assim impressionada, eu falava, gente, um homem de uma empresa, um empresário que fala de Deus, coisa maluca. E aí que eu comecei, uma coisa muito recente, foi em novembro do ano passado. E aí eu comecei a fazer toda segunda-feira, então toda segunda-feira eu chegava já no escritório e já falava, gente, vamos todo mundo assistir a primícia. Bom, e aí, quando Deus me tirou, né, das 107 empresários e me colocou no hotel que o Matheus estava e todos, né, os players e tudo mais, a gente entrou no ônibus e aí eu vi o povo falando do Pablo. Eu falei, nossa, gente, que, né? E eu não conhecia ninguém. Eu falava, parece um povo, uma cara conhecida. E eu sentei atrás do Matheus e eu falava assim, ele tem uma cara conhecida para mim, mas de onde será que eu conheço, né? E aí a gente até começou a conversar e depois no meio da conversa que eu falei, mas aonde? Que daí você que me falou, não, eu faço primícia. Eu, caramba, você é o cara das primícias, né? E aí, Matheus, eu vejo assim, né? Eu falei disso tudo assim, porque foi um movimento tão celestial, né? Para me aproximar de vocês. E essa coisa do coração, né? De você sentir assim, eu coloquei à prova Deus nisso, né? Eu falei, Deus me deu, falou que eu tinha que ir nessa viagem. Eu falei, então você vai me mostrar por que eu tenho que ir nessa viagem. E as coisas foram acontecendo. E você sentiu esse chamado também para vir? Porque assim, eu tô no Alphaville por conta dessa viagem, você tem uma grande participação nisso, né? Isso não deve ter a menor importância para você, mas para mim a história tem. Até, né, a gente ficou um período dentro do ônibus, eu fui contando para você ali. Conversou bastante, né? Indo lá pro Camizunco, voltando, foi bem legal. E aí eu tenho essa história, essa minha vinda para o Alphaville, né? Ela tem essa história que você tá ligado a isso. E você, como é que foi para você vir, assim? O que esse chamado, como é então, até voltando ao ponto anterior, na questão lá do pastorado e tudo mais, eu durante 11 anos eu estive à frente de um trabalho, estive participando de uma comunidade muito grande lá em Goiânia, a mesma comunidade onde o Pablo era também membro e tudo mais, era líder lá. Nós nos conectamos já há coisa de 12 anos atrás. Lá desde a época do seminário, eu era professor do seminário teológico também, ele era aluno lá. Tivemos um encontro ou outro, e parece que na ocasião foi numa chácara, eu estava dando uma aula, e aquela aula marcou a vida dele. E é uma coisa que ele mesmo fala. Aquela aula marcou a vida dele, ele falou, não, eu quero ser exatamente isso aí, porque naquela época eu já fazia muitos movimentos muito parecidos com aquilo que a gente faz hoje. Eu já fazia isso há 12 anos atrás. A diferença é que ele continuou e eu parei no tempo. Né? Então, depois as coisas se invertem. O que aconteceu? E aí, nesse processo todo, em 2018, ele explode, 2019, o negócio assim, cresce, toma uma proporção muito grande, e nós nos reconectamos em 2019, e aí ele estava vindo para São Paulo, ele até me chamou na ocasião lá atrás para participar do Método IP e tudo mais, acabou que eu não participei. Aí nós nos conectamos rapidamente, logo nos desconectamos novamente, ele veio para cá, eu fiquei em Goiânia. E foi numa experiência, inclusive, lá em Angola. Eu já tinha ido em Angola em 2019. Passei 30 dias lá, dando aula. A minha história com Angola é uma história muito interessante, porque é um divisor de águas na minha vida. Porque foi em Angola, em 2019, que eu fui muito confrontado exatamente para sair. Tá vendo como que as coisas se encaixam perfeitamente? Meu Deus! Essa ocasião que nós nos encontramos lá em Angola, agora foi minha segunda vez lá. Não no mesmo projeto. Aí era no projeto anterior. Não era no mesmo projeto, era no projeto anterior. O que aconteceu? E aí eu fiz muitos amigos lá, muitas conexões, muitas parcerias.
na ocasião em 2019. Quando eu volto de Angola, eu já volto assim com meu coração pegando fogo e vontade de sair do que eu estava fazendo. Fui muito confrontado, eu falei, não, eu preciso crescer, eu preciso avançar. E depois desses 30 dias, minha vida nunca mais foi a mesma. Quando eu voltei, o Pablo já tinha vindo para São Paulo. E quando eu cheguei em Goiânia, mas a minha esposa já começamos a ficar muito inquietos com aquilo. Só que aí eu demorei ainda 2 anos para fazer a transição. E eu passei por um processo de transição de carreira. Eu sei falar para as pessoas o que é isso, porque eu passei por esse conflito. Passei por isso. Em 2021 eu saio, eu deixo o trabalho, eu deixo o ministério, eu deixo a instituição onde eu estava, saí pela mesma porta que eu entrei, graças a Deus. Não teve nenhum problema, saí abençoado, tudo. Vou agora tocar meus negócios, vou agora empreender, vou agora criar movimentos. E aí quando foi 2021, final de 2021, teve o lançamento do Quartel-General do Reino. Em 22 eu assumo a liderança global dos QGRs e começo a tocar esse movimento de conectar líderes do mundo inteiro e multiplicar e tudo mais. E aí quando foi em 2023, o ano passado, 2023, eu estava em Belo Horizonte, aí teve um evento aqui em São Paulo, e eu, mas o Pablo, tínhamos alguns amigos em comum, deles o Eduardo Rodovalho. O Rodovalho estava aqui, aí naquela conversa, aquele bate-papo, ele conversando, mas o Pablo perguntou para ele, o Matheus, o que ele está fazendo? Né? Além de tocar o QG, o que ele está fazendo? Aí o Rodovalho, não, o Matheus está tocando as coisas dele, fazendo os movimentos dele. Eu sou, né, o fundador do Lex, o líder exponencial, que é uma imersão nossa, você já participou, né? Uma imersão muito poderosa, um movimento muito poderoso, e aí ele me liga e fala assim, ó, vem para São Paulo, né? Vem para São Paulo. E aí não, tudo bem. Aí eu conversei com a minha esposa e rapidamente nós viemos. As coisas são muito aceleradas aqui. Foi exatamente o que aconteceu. Fevereiro de ano passado, ele me liga, vem para cá. Abril, a gente teve um momento ali de comunhão numa pescaria. E quando foi em junho, eu vim para cá. Já vai fazer um ano, passa muito rápido, né? Muito rápido. Eu vivi aqui nesses 1 ano, 10 anos, 15 anos. Uma atualização assim muito poderosa. Um reposicionamento. Qual foi o sinal que na ocasião eu coloquei até para Deus? O que acontece? Eu já estava com um movimento forte lá em Goiânia, estava no momento de ascensão, mas eu senti algo. Eu não me cabe mais nessa cidade. Essa cidade ficou pequena para mim e por conta do ambiente que eu estive durante tantos anos, que é muito grande lá, aonde eu ia encontrar uma pessoa. Aonde eu ia encontrar uma cara conhecida, eu não queria mais aquele ambiente. Você tem uma ideia? Eu já estava fora de Goiânia mesmo morando lá. Aqui estava fora de mim. E eu falei, eu preciso mudar. Só que eu ia para Ribeirão Preto. Eu tinha muitos alunos lá em Ribeirão Preto, tem a cidade muito boa, gostei pra caramba. Vou mudar para Ribeirão Preto. Tava decidido em mudar para Ribeirão Preto. E aí, só que eu falei um sinal, eu falei, Deus, e muita gente vai para Alphaville, vai para lá. Eu falei, não, comigo vai ser diferente. Eu não vou decidir, não vou ligar para ninguém, não vou pedir oportunidade, não vou fazer nada. Vou ficar parado. Parado no sentido assim, não vou atrás. Mas, se o Senhor me quer lá, Ele vai proporcionar alguma situação. Escuta isso aqui. Eu disse assim, se Deus me quer lá nesse momento, Ele vai tocar no coração de alguém, alguém vai me ligar. Desse jeito. Te falo na presença dele. Se é da vontade dele que eu esteja lá, vai acontecer alguma coisa, vai mover alguma coisa, alguém vai me mandar uma mensagem, uma ligação, vai chegar. Sabe aquele sentimento, sabe aquela certeza que você tem que alguma coisa vai acontecer? Fiquei tranquilo. E aí no movimento, eu tava viajando, palestrando, rodando o Brasil já. Tava em BH na ocasião, numa palestra lá. E aí alguém me liga. Né? Vem pra cá. Foi o sinal que eu precisava. Quando eu falei pra minha esposa, ela já começou a arrumar as malas. Uau. Ela já sabendo de já tudo sabia. esse seu... Minha mulher é muito desprendida, não tem nada assim, é muito desprendida, muito solta. Não dá nem pra nada, vambora. Foi rápido esse tempo? Quanto tempo foi, assim, de você falar com Deus? Deus, se for pra isso, você vai me... Muita gente começou a falar, vai, isso foi começo do ano passado. Tá explodindo, você tá crescendo, vai pra lá. Mas que você colocou isso diante do Senhor, falou... Uma questão de 2 ou 3 meses. 2 para 3 meses. É um tempo das coisas acontecerem também, né? E aí você ficou esperando um sinal para saber para onde eu vou. Vou para Ribeirão, vou para... É interessante que enquanto uma vez uma pessoa muito amiga, ela ligou para mim e falou assim, Matheus, só falta uma fronteira que você tem que cruzar. Só falta... Essa foi a palavra que ela me deu. Matheus, eu vejo que só falta uma fronteira. Eu vou te falar qual que é. Você tem que mudar daí. Caraca. Uma pessoa que, assim, simplesmente me ligou e me falou isso. Matheus, só falta uma fronteira para você cruzar. Você tem que mudar dessa cidade. Essa cidade não é pra você mais. Eu não tinha apego nenhum com a minha cidade. Nada disso. Tem saudade, nada disso. E aí outro sinal que eu falei, eu preciso que a minha mãe, mas a minha sogra entendam. Porque eu sou filho único, minha mãe depende de muita coisa comigo. E eu falei, Deus, eu preciso que a minha mãe entenda e que ela simplesmente me libere. Quando eu mais a minha mulher fomos conversar com a minha mãe e com a minha sogra respectivamente, elas simplesmente disseram assim, ó, vai, vocês estão abençoados. Foi assim, ó, não teve choro. Eu pensei, minha mãe tem 73 anos de idade. Eu pensei, ela vai, né, de repente colocar algum empecilho, que não pode ficar sozinha.
ou que eu tenho que levá-la agora de imediato, até porque eu vou trazê-la pra cá agora. Mas não teve nada, só foi algo assim, ó, vai, chegou a hora de vocês irem. Vocês já estão indo mesmo? Então vão. Pronto, as coisas simplesmente se encaixaram perfeitamente. Fluíram Perfeitamente. Mas aí entra naquele aspecto que você falou. Nada é automático. Não é automático. Não é porque, vem pra cá e automaticamente as coisas vão acontecer. Não funciona assim. Não é assim. E graças a Deus eu sou uma pessoa que eu procuro ser o máximo proativo possível de chegar e fazer a coisa acontecer. Criar um movimento, ir pra cima, e arregaçar as mangas, e sangue no olho, faca nos dentes, e botando pressão, e pressão, e pressão. As coisas que aconteceram nesse 1 ano são resultado dessa atitude, dessa iniciativa. Igual você disse, eu tô em Alphaville. Quantas pessoas nós já não vimos bater e voltar? Porque chega aqui e acha, mas cadê? Cara, me dá aí uma oportunidade, né? A pessoa fica esperando que o outro venha entregar. E não é isso, você cria, né? Você gera oportunidade. Então, basicamente foi isso. Incrível, Matheus. Esse rolê todo aí, esse 1 ano, foi essa resposta. E eu queria aproveitar e trazer aí esse papo, a sua última viagem, né? Que ela também é um divisor de águas, né? Eu lembro que você me mandou uma mensagem, eu estava no Hopi Hari com meu filho, era aniversário dele, e aí você falou, preciso de uma passagem agora. Eu falei, eu até li de novo, falei, agora? Agora, já, eu preciso ir para Portugal agora. E aí eu falei, não, peraí que nós vamos atrás, né? E assim, como é que foi, né? Essa viagem, ela Dei trabalho aquele final de semana, né? Não, é um prazer, né? Eu tenho o meu, é um encargo, né? O Viagem no Propósito, esse é uma das coisas que é um chamado que Deus me deu, né? É um propósito realmente na minha vida. Eu trabalho com isso há 30 anos. Este ano estou completando 30 anos. Eu comecei com meus 17 anos no colégio. Eu era a líder, a que organizava todos os rolês, né? E foi a minha mãe que falou, você devia fazer turismo, isso há 30 anos atrás, ninguém nem falava, né? Nossa! E aí eu falei, será, mãe? Ela falou, veja só, você é líder lá da escola, você gosta, tal. E então, assim, quando você me chama, né? A gente até comentou um pouquinho sobre nessa viagem, né? Nesse sábado, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Isso não é me arrepia. Isso não é uma obrigação. É uma alegria poder te servir com aquilo que eu gosto, né? Então, foi um prazer. Mas conta pra gente. Olha, o que aconteceu? Era um sábado de manhã. O pessoal todo do ecossistema estava em Portugal, porque ia ter um evento lá. E o Pablo estava à frente desse evento. E aí estava lá, grande parte dos sócios, e muitos deles, né, foram por iniciativa própria e estavam ali junto. E eu tô olhando aqui, eu não decidi ir, porque eu tinha um evento logo no final de semana seguinte, que era o K3. Já tinha um evento, nós estávamos muito engajados com o K3, muito engajados, trabalhando, mobilizando as pessoas. E aí eu pensei, bom, não vou viajar porque eu tenho um evento. Não vai funcionar, não vai rolar. Então eu vou ficar por aqui mesmo. Tava treinando sábado de manhã, mas a minha esposa, na casa de um amigo, e acabou o treinamento, voltamos pra casa, era por volta ali do 12:30. Tava ali preparando pra almoçar. Aí o Pablo me liga e fala assim, Matheus, eu quero que você vá comigo pra Nigéria no mês de maio, porque vai ter um evento lá assim, tal. Uma grande comunidade, quero que você esteja comigo lá. E nós estamos aqui em Portugal, você tinha que estar aqui, tá rolando umas coisas muito doidas e tal, Deus tá fazendo uns negócios muito diferentes aqui, tal. E aí ele mencionou assim, ó, inclusive a Ana, que é a Ana Lucchini, né, que é a CFO antes de mim, ela tá indo pra França agora, e foi uma coisa que aconteceu assim, ó, de imediato lá nesse rolê, nessa viagem na Europa. E ela tá indo pra França e eu quero ver com você se você não quer assumir esse papel agora como vice-presidente do grupo, tá à frente dessa parte aí e tal. Se você quiser me responder agora, eu falei, não, tudo bem, pode contar comigo, tô dentro, né, vambora, quero avançar, precisamos tá mais perto. Ele falou assim, não, inclusive você podia estar aqui, cara. A conversa começou, você podia estar aqui, você podia estar aqui. Eu falei, não, pode deixar que nos próximos eu vou estar junto. Não, deixa eu te falar uma coisa. Cara, eu acho que tem alguma coisa aí. Eu quero que você... Deixa eu te falar uma coisa, você consegue chegar aqui, não consegue? Eu falei, cara, vai. Não, deixa eu te falar uma coisa, vem pra cá. Pega o primeiro voo que você achar e vem pra cá. Desse jeito. Pega o primeiro voo e vem. Começou com podia estar aqui, com vem. Depois acabou com vem. Vem pra cá. Na hora eu percebi algo. Cara, eu preciso ter essa experiência da decisão imediata. Sabe aquele momento, coragem. Papum. Exatamente. Vou. E era um sábado, cara. Você tá com a família, você tá ali
né? Tinha Mulher e os filhos. evento, Tem você evento, tinha... tem programação, vamos sair à noite, aquela parte confortável. Tudo tranquilinho, tudo na programação. Uhum. Só que quando realmente Deus quer te levar para um outro nível, você vai ter que abrir mão dessas coisas confortáveis. Nossa. Era mais confortável ficar em casa, assistir alguma coisa com as crianças à tarde, passear, ir pro parque, correr, comer alguma coisa gostosa à noite, dormir no horário que eu sempre durmo. Era muito mais confortável. Uhum. Mas aí é que tá o divisor de águas. Não, deixa este lado e vem. Não, vem pra cá. Você precisa de alguma coisa? Eu falei, não, pode deixar que eu vou chegar aí. Chega aí amanhã. Olhei aí, foi onde eu te liguei, né? Te mandei mensagem, fiquei pegando no seu pé. O próximo voo era 17h45, não dava tempo. Uhum. E aí eu peguei o das 20h55. Aí aconteceu uma situação interessante, porque quando eu cheguei no aeroporto, meus meninos ficaram assim, mas onde é que você vai, pai? Tô indo pra Europa. Tô indo pra Portugal. Quê? Como assim? Do nada. Não, não é do nada. E eu peguei, minha mulher, já falei pra ela, eu tô viajando agora, tô indo pra Portugal, vou encontrar com o pessoal lá. Ela já começou a arrumar minhas coisas, eu comecei aquela mobilização doida. E aí peguei o voo das 20h55. Quando eu cheguei no aeroporto, lá em Guarulhos, pra poder pegar o voo, sabe, deu um aperto no coração. Mas deu um sentimento assim, puxa, né? Queria tanto que minha mulher estivesse comigo, meus meninos. Eu só não levei eles, porque, afinal de contas, eram apenas 3 dias. Não dava tempo de organizar tanta coisa. Eles tinham aula também. Mas eu senti, puxa vida, né? Outra experiência que a gente vai ter na jornada e quando você tomar decisões. Sentimento de estar só. Te confesso, de verdade. Eu senti meu coração assim, apertado. Eu tava totalmente numa zona de total desconforto. Desconforto. Que coisa. Fiquei assim, puxa vida, né? O que tá acontecendo? O que tá rolando? E aí eu falei com Deus algumas coisas. Acho que era um preparo, porque a viagem teve várias situações assim extremamente desconfortáveis, né? Embarquei, cheguei, passamos pelo porto, cheguei em Lisboa. No outro dia, por volta de 2h30 da tarde, já tava acabando o evento. Aí quando eu cheguei lá, ó, a gente vai pra Roma amanhã. Já vai pra Roma amanhã. E eu já tive que correr, comprar passagem pra Roma. E de Roma já comprei de volta pro Brasil. Assim, aí eu fui lá, fiz um investimento, deve ter dado um investimento de uns 40 mil reais, né, em 3 dias, pra ir pra Europa. Mas o que estava preparado? Um novo momento, um novo nível. Quando eu cheguei, é aquela coisa assim, ó. Tinha um lugar reservado pra você que você precisava ocupar. Essa decisão que você tomou te fez ocupar esse espaço. As coisas não são automáticas. Então, cada vez que você toma uma decisão importante, que vai dar o frio na barriga, vai dar a sensação de desconforto, sensação de estar só, é o medo. Porque o medo é a sensação de estar só. E aí, tá lá aquele lugar, pronto. Você mostrou que veio. Eu resolvi. Quando eu cheguei, todo mundo ficou assim, mas o que você tá fazendo aqui? Você não tinha evento? Eu falei, tinha. Tenho. Semana que vem, mas tô aqui. Fui. Foi um bate e volta. Alguém diz, mas você vai pra passar 3 dias, não importa. Se fosse um dia apenas, já valeria a pena. E aí nós fomos e dormimos pouquíssimo. Mas aí, a partir do momento que eu pisei lá, em Lisboa, eu percebi. Mudou de nível. Mudou de dimensão. Mostrou que veio. Aumentou o respeito, aumentou a autoridade. Aí a gente divertiu e curtiu pra caramba. E teve um momento muito importante do Vaticano. Muitas palavras, nada programado. Foi aquela coisa que foi fluindo, foi acontecendo. No Vaticano teve uma cena muito poderosa ali, aquela coisa toda. Passamos o dia inteiro naquele rolê, visitando os pontos turísticos. E no outro dia a gente embarcou de volta pro Brasil. Na semana aconteceu o meu evento. O evento fez assim, ó, explodiu. Explodiu. É verdade, Aí eu assumi, né, a vice-presidência do grupo e tudo mais. Tem sido um momento muito importante, muito especial. Não é formatura, né? Na verdade, é um posto agora de serviço. São 2 lados, né? É grande privilégio e grande serviço, grande responsabilidade. Então essa viagem, ela foi um momento, assim, da minha vida, um dos mais importantes. Um dos momentos mais chaves da minha vida. Que incrível, né? E o poder da tomada de decisão rápida. Tem coisa que se você ficar racionalizando, Você vai pensando, será que eu vou? Aí a hora que você vai ver, já era 5 horas, 8 horas, e você ia perder toda essa oportunidade que estava ali, né? E o poder da tomada de decisão, né? Rápida. Isso é uma das coisas que eu tenho experimentado e eu gosto muito de te ouvir. Você sempre fala sobre isso, né? Essa questão do desconforto, né? Você está sentindo que você está desconforto, tá? É porque você está no caminho, né? Isso é uma das coisas assim que eu tenho aprendido, né? É engraçado, você começa a ver, gente, mas você levantou daqui, levantou de lá, começa, tô com desconforto, você fala, o que está acontecendo, né? E aí você tem 2 opções, ou você para, né? Porque o medo te atinge, né? Ou você confia que você está no... E aquela questão, né, depende diante de quem que você está tomando decisão. Então depende de quem está na tua frente e para quem que você está realmente demonstrando esse tipo de decisão que você está tomando. Uau. Naquele momento, eu estava conversando com uma pessoa importante,
Estava me fazendo mais do que um convite. Era um convite da parte dele, mas para mim era uma convocação. Tem convites que não são convites, são convocações. Uau. Tem convites que são assim, ó, é alguém te puxando. Vem pra cá, esse é o seu lugar. Tá faltando você aqui. Uau. Tá faltando você aqui. E aí tem aquele teste também. Será que ele vai vir? Será que ele vai ter essa coragem? Porque se ele tiver, aí nós sabemos com o que a gente pode contar. Olha o poder das suas escolhas. E é por isso que eu digo o seguinte: eu quero, eu escolho, eu decido, mas a partir do instante que eu decido, eu tenho que me comprometer. Eu vou chegar aí, pode me esperar. Tamo junto. E vambora, vambora. Foi interessante que quando eu cheguei lá, mas você tá aqui? Mas o que nós tínhamos decidido agora há pouco? Não falei que eu ia vir? Tô aqui, ué. Tamo junto, vambora. Bora pra cima. Então aquele momento também foi importante pra mim em outro sentido. Você sabe, há certos níveis de prosperidade que você vai experimentar que dependem disso. Dependem disso. Uau. Posicionamento. Posicionamento. Então a gente tem aí uma história, né, de também um antes e depois, né, Matheus? Um antes dessa viagem e depois dessa viagem, e até isso acabou resultando com que o seu evento ele tivesse aí um outro nível, né? Um outro resultado, né? Não adianta você ser uma moeda de ouro se você estiver no fundo do oceano. Caramba. Tem coisa que só se você realmente aparecer, que você vai ser visto de verdade. É isso. Você vai ser reconhecido. Quantas e quantas pessoas depois me encontraram? Você tá diferente. Não, eu sou a mesma pessoa. Não, você não é a mesma pessoa mais. E é engraçado, porque eu também acho, sabia? É engraçado, É o poder que há, né? Nessa tomada de decisão e de você se posicionar, né? Até porque, né, Matheus? Para quem sabe aonde quer chegar, né? Não é qualquer proposta que vai te levar para lá. Você sabe onde você vai chegar, né? Então você tem um direcionamento. Então é aquilo que você falou, depende de quem está te fazendo esse convite, né? Então você sabia, aquilo ali já era um direcionamento certeiro, né? Esse não é qualquer um. Tá dentro do meu chamado, tá dentro do meu propósito. Exatamente. Né? Exatamente. Observe sempre os lugares onde você está e realmente as escolhas que você faz. Você pode estar em oportunidades únicas na sua vida. Eu falo que a oportunidade você cria. A oportunidade, Paulo, ela é cabeluda na frente e careca nas costas. Explico. Por que cabeluda na frente e careca atrás? Quando ela tá na tua frente, agarre. Porque se ela der as costas, você vai pegar o quê? Você não tem cabelo para pegar. Não tem como agarrar. Entendeu? Então, assim, aproveite, pegue. Pode ser que você não tenha outra oportunidade. Pode ser que essa situação não apareça de novo. Você criou, de alguma forma, esse campo de energia para que essa oportunidade te fosse dada. Só que tem um outro aspecto. E aí, você vai abraçar a oportunidade que te foi dada, que você mesmo criou? Tem gente que até cria a oportunidade, mas não sabe abraçar. É verdade. Eu vejo pessoas constantemente. Eles criam a oportunidade, mas não abraçam depois essa mesma oportunidade que eles criaram. Não sai do lugar também. É verdade. Não sai. E depois ainda reclama, murmura, né? Mas foi a escolha dela mesmo que acabou resultando nisso. Matheus, eu quero aproveitar, a gente tem mais alguns minutos aí, eu aproveitar essa sua sabedoria celestial para a gente trazer aqui de tantas histórias bíblicas que a gente tem dos personagens, né? Desse poder, né, da saída do seu local comum. A viagem é isso, né? Quando você decide sair do seu lugar, né, e ter uma experiência, né, fora do seu local. Então a gente tem aí Abraão, Ruth, Neemias, o próprio Jesus. Mas se você pudesse pegar um personagem para falar, olha, a história desse cara que decidiu sair e saiu em viagem, qual seria? Dentre muitas, eu ficaria com a história de Abraão, de Paulo. É interessante a história de Paulo, porque Paulo ele era um perseguidor e depois ele passou a ser um perseguido. E Paulo só começou, e a primeira viagem de Paulo só aconteceu 14 anos depois que ele foi encontrado por Deus. Abraão, ele foi chamado e de imediato ele respondeu, mas Abraão, olha os aprendizados das viagens. Tem viagem que Deus manda você fazer, ele fala, leve todo mundo. Tem outras que ele fala, vai sozinho. Putz. Viagem tem coisa demais para aprender com viagem. Meu Deus do céu.
Mas tem muita coisa. A viagem de Abraão. Olha aqui a viagem. Sai e vai. Ele levou o sobrinho. Era um véu. Se você está com seus olhos tampados, você não vai ver o que tem na paisagem dos lugares onde você vai passar. Você não vai poder ver as estrelas dos céus. Deus só pôde mostrar para Abraão as estrelas depois que ele tirou o véu. O véu era uma pessoa. O véu era Ló. Ele deixou Ló de lado. Abraão teve que sair. Isaac também saiu. Jacó também saiu. José saiu. Neemias fez, você citou Neemias? Neemias fez uma viagem extremamente difícil. Dificílima. Da Babilônia, onde é o Iraque, hoje até Israel. Levando o povo de volta. E olha que interessante. Eles estavam totalmente confortáveis lá na Babilônia. Lá tinha tudo. É como se você saísse dos Estados Unidos, lá de Nova York, e fizesse uma viagem para, sei lá, para o Haiti, por exemplo. Israel estava destruído. Eles estavam na Babilônia, estabelecidos, prosperando, crescendo. E Deus disse, aí não é lugar de vocês. Agora está confortável, né? Mas nessa terra vocês são escravos. Volta e vai reconstruir a terra que eu dei para vocês. Então eles fizeram uma viagem de 1.600 quilômetros para voltar e reconstruir os muros. Toda viagem traz consigo uma reconstrução. Agora, dessas viagens todas, eu ficaria com as viagens de Paulo. Por quê? Paulo foi um desbravador. Um dia Paulo estava, Atos capítulo 16 diz que Paulo estava diante de um anjo, e o anjo fala para ele assim, ó, passa pro lado de cá e ajude-nos. Era um anjo mostrando para ele a entrada de Paulo na Europa, na Macedônia. Uau. E por lá que entrou o evangelho na Europa. A Europa já foi o berço do evangelho. Hoje, infelizmente, um continente cego e surdo e insensível para Deus, mas já foi o berço. Primeira viagem de Paulo para lá, Macedônia. Ele vai, entra na Europa e o evangelho se dissemina lá. Olha a importância. E o anjo apareceu para ele e falou assim, sai. Agora, só foi 14 anos depois que ele havia tido a revelação de Jesus. Ele entra na Europa e aí faz aquele regaço. A gente foi lá em Roma, na prisão e também na casa de Paulo. Uma das últimas casas onde ele esteve preso. Na prisão domiciliar dele. O que acontece? O cara foi um desbravador. Viagem tem muito disso, né? Além das experiências todas, o lugar, mas é o senso de desbravamento, é o senso. Deus colocou isso dentro do coração de todo homem. Não fique parado no seu lugar, o mundo perde demais com a sua paralisia. É verdade. Viaje, navegue. Agora lembre que você está em missão. Nós estamos fazendo uma viagem nesse mundo. É isso. Né? Exatamente, exatamente. Paulo, para mim, tem, assim, das viagens todas aí, de todos esses personagens, para mim as viagens de Paulo foram as mais importantes. Porque foi através das viagens dele, de barco, de navio, a cavalo, foram as viagens que fizeram com que a mensagem chegasse. E as coisas foram acontecendo no percurso, né, Mateus? Tudo Uma coisa que eu falo é assim, não é o destino final, né? Não é a sua recompensa não é o destino final, né? Os seus tesouros, eles estão no movimento. É durante o seu percurso, né, é que você vai ter ali, que você vai colhendo, né, esses tesouros, não é mesmo? No percurso é que está o recurso. Uau. Tá? E o que acontece? A alegria não é do topo, não é do topo. A alegria é dos degraus que você vai subindo. É isso. Tá? Então, cada etapa, cada momento, alegria de sair, alegria de começar. Já viu os nossos filhos como é que eles são? A gente tá viajando, vai de avião, fica preocupado. Que hora que a gente vai chegar? Curte um pouco a viagem. Vai de carro, olha a paisagem, olha os bichos, olha os animais. Eu fico assim, às vezes viajando. Eu até não gosto de correr tanto, porque eu gosto de ver a paisagem, eu gosto de curtir. Os meninos não. Ai, que hora que a gente vai chegar? E chega. Que hora que a gente vai voltar? Cara, mas vamos desfrutar do lugar, pô. Não é? Aí fica aquela coisa, não, vamos para outro lugar, vamos para outra praia, vamos para outro hotel, vamos para outro não sei o quê. Cara, vamos curtir. A gente às vezes perde demais, porque não curte a jornada. Exatamente. Não curte a viagem, vamos aproveitar cada momento. Tá no avião, come aí o lanchezinho que eles entregam, pega, assiste alguma coisa, ouve o barulho das turbinas do avião e tal, curte, olha lá para baixo, tira uma foto. É isso. Faz alguma coisa. Agora não. Então, essa questão de... Pode ter certeza, no trajeto, você vai encontrar tudo que você precisa. Pessoas, conteúdo, experiências, sabedoria, conhecimento, experiências amargas, experiências doces, muito prazerosas. Agora, só não fique parado. Ande, viaje. Isso. Por favor, movimente-se. Viaje com a Paula, né? De preferência comigo. Você sabe que eu gosto tanto disso, né? Eu só me importa que a pessoa realmente viaje. Viajar comigo é porque eu vou oferecer toda a segurança, toda a assistência, né? Mas o fato da pessoa estar em movimento, isso já me alegra, porque a gente sabe também, Mateus, que é o que eu digo
quando a gente se confronta com algumas situações, como, por exemplo, a morte, né? Eu acabei de perder a minha avó, faleceu esses dias, e aí depois nós estávamos na casa dela, e aí um tio falou assim, engraçado, Paula, você puxou isso da avó. A sua avó viajou o mundo inteiro, né? Então você imagina aí, minha avó morreu com 90 anos. Olha só. Ela morreu com 90 anos. E ela conheceu o mundo todo, então ela esteve assim em lugares que. E aí ele falou assim, e aí nós estávamos lembrando, né? Você puxou isso dela, né? A sua mãe também puxou isso dela, porque a minha mãe é guia internacional, né? A minha mãe se tornou Olha guia que coisa. Uma internacional coisa de família já. de família. Eu tenho esse dom também, porque eu acredito que é um dom você cuidar de pessoas, né, Sim, com Matheus? Assim certeza. como você falou, né? Você cuidar, porque é uma coisa que você faz com prazer. E aí nós estamos falando, pois é, né? Olha, ela viveu, né? Hoje a gente tem aqui um álbum com muitas fotos dela, né? E nós ficamos ali com aquela função de ter que desfazer dos bens materiais. E aí, olha, até me arrepia. E aí nós falamos assim, mas que bom, porque ela colecionou memórias. Ela Precioso isso. colecionou memórias. Precioso. E Hein? viagens trazem isso, né? É isso, né, Matheus? Viagem é a maior oportunidade que você tem de comprar histórias e construir memoriais. Não é? Então, assim, você vai embora nu, do jeito que você veio, você vai voltar, mas a vida que você levou, as experiências que você colecionou, as viagens que você fez, né? As memórias, elas são eternas, né? Então, ela partiu com uma bagagem, né? Enorme daquelas experiências, dos mundos, das culturas, da vivência que ela teve durante as viagens. Uau. Essa questão de você comprar histórias e construir memoriais, não há outra oportunidade melhor do que você estar nesse movimento e você, no aspecto só da viagem em si, de sair dessa cidade ou desse país para outro, mas a nossa vida é uma jornada, é uma carreira, a nossa carreira é uma viagem. Aí você tem tantas experiências, tanto aprendizado. Viagem para mim é aprendizado. Acesso, outras culturas, outros lugares, ambientes. A parte gastronômica é uma parte que eu adoro em viagens. Agora imagine, aplica tudo isso à sabedoria da vida. Aproveite cada paisagem. É isso. Coma, experimente outros pratos. Tem a ver com experiências de conhecimento. Aprenda outras culturas, que é outro aspecto fundamental também. Puxa, como é diferente se você está na África, a gente esteve lá. Como é diferente, né? Nossa. Como as relações, a comida, o clima, tudo é diferente. Você sai da sua caixinha, da sua bolha. É maravilhoso isso. Viajar realmente é algo muito incrível. É isso, é sobre isso. Matheus, nós estamos aí chegando no nosso fim. Eu quero deixar agora aqui esse momento para você deixar o seu recado, deixar aí a sua visão. Fica à vontade, tá bom? Deixa aí pra gente a sua mensagem. Vou deixar duas frases aqui que são lemas da minha vida. Primeiro, você não escolheu o dia do seu nascimento, mas você pode escolher nascer de novo o dia que você quiser. Segundo, cada pessoa é uma impossibilidade até nascer. É uma frase que está até no meu livro, O Vida Imbatível. Você abriu os olhos aqui nessa terra, não há impossíveis mais. Para duas pessoas no universo não há impossíveis. Primeiro, para Deus, e segundo, para aquele que crê. Então, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então, planta isso no teu coração, crava isso na sua mente e começa a viver por isso. Você só tem uma vida. Mas se você viver direito, vai ter valido a pena. É sobre isso, né? Obrigado, viu, Paula? Eu que te agradeço, Matheus. Olha, que privilégio te receber aqui, que prazer. Quero deixar esse espaço aberto, tá bom? A hora que você quiser trazer convidados. É muito bom te ouvir. Eu fico assim... Deixa eu anotar. Tamo junto. E aí, nós vamos deixar aqui o Instagram do Matheus para você seguir. Ele tem uma série de lives. Às vezes ele lá abre umas lives surpresas, né, Matheus? Quando bate ali no coração. Então, ele tem essas lives. Tem a Liga dos Sábios, que acontece todo dia de manhã. Então, não deixe de aproveitar todo esse transbordo do Matheus, porque com certeza vai edificar a sua vida. Gente, muito obrigada. Eu deixo aqui um convite, viu, Paula? Inclusive, para quem estiver conectado com você aqui, estiver participando desse podcast, Viagem no Propósito, eu quero até deixar um presente aqui, pode? Deixar um presente lógico, aqui. Prazer. Quem for assistir esse podcast,
Você pode falar depois com a Paula. A gente vai ter a nossa imersão do Lex, Líder Exponencial, dia 21 e 22 de junho, mês que vem, mês 6. Você certamente vai estar com a gente lá, Com participando. certeza. Eu quero deixar um convite especial. Quem estiver conectado, quem estiver assistindo, vai ter um acesso muito privilegiado, tá bom? Uma oportunidade ímpar de estar com a gente lá nessa imersão fenomenal, que vai ser um ajuntamento, uma conferência de líderes do Brasil e do mundo inteiro que vão estar com a gente aqui. Isso, inclusive tem o QGR, que é o Quartel-General do Reino, o qual o Matheus é Isso. líder mundial, que vai ser num dia antes, no dia Exatamente, 21 dia de 21 na junho, sexta-feira. tá? É a conferência, nós vamos colocar aqui, e aí você põe lá, ó, viagem no propósito, aí nós vamos ter Isso. um acesso especial para você, tá bom? Que tu não tá nos assistindo. Nós vamos lançar logo mais o podcast, e aí nós vamos acompanhar esse movimento lá presencialmente com o Perfeito. Matheus. Tamo Tá junto, bom? Paulo. Valeu demais. Valeu, obrigada, gente. Obrigada, valeu, até a próxima. Valeu, Até gente. mais. Tchau, tchau.